Quando nós entendemos que nós fomos criados, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, não é? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O peso das palavras da criação de Deus na terra tem o mesmo peso das palavras de Deus. O peso das palavras da criação do homem, criado por Deus na terra, tem o mesmo peso das palavras de Deus. Quem pensa assim? O próprio Deus. É o próprio Deus que pensa assim. O Salmo 118 diz que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele criou, Ele deu aos homens e seus filhos. Então, nós encontramos, depois da criação do homem, Deus não faz mais nada na terra sem que seja por meio de um homem. Então, Deus coloca as palavras dele no coração de um homem, dos filhos dele, espera que os filhos dele liberem essas palavras, como sendo as palavras de Deus, mas passando por dentro do homem. Jesus disse, aquele que crê em mim, quem tem sede, vem a mim e beba, né? A quem crê em mim, do seu ventre fluirão rios de águas vivas, e nós sabemos que é uma figura de linguagem, que ele está falando das palavras, do que eu digo, do que eu libero, palavras de vida. Então, quando nós entendemos isso, que o peso das nossas palavras, hoje parece algo assim meio vago, meio sem vida, meio sem força, meio sem resultados, porque não é simplesmente eu estar confessando, eu estar desenvolvendo o sistema de crença naquilo que eu estou confessando. Porque isso coopera com o meu sistema de crença. Porque a palavra crer, não é? que é acreditar em alguma coisa, ela envolve a minha existência. Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, não é apenas o justo viverá apenas pelo que diz, mas por esse conjunto de existência. E o que eu digo, ela representa muito o que eu penso, o que tem no meu coração e a direção que eu estou indo. Então, significa que toda a expressão do que você é vai se resumir no final, na ponta da fila, no que você está falando. Para onde você vai? O que você quer da vida? Deveríamos nos preocupar menos com isso hoje, essa questão da fala, porque em Apocalipse diz que Jesus, com o sangue dele, nos comprou. Nós somos propriedade dele. Eu falei disso no domingo à noite lá no Helena. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, e sendo propriedade, deveria ser natural a gente pensar o que é que o meu Senhor está falando, o que é que Ele quer que eu fale e falar. Deveria ser comum. O que é que Ele pensa sobre mim? É Ele que avalia o servo. Quem é que avalia o servo? Não é? Imagine que você está vendendo, sei lá, você tem aí o seu carro, e você vai vender o seu carro, e está pedindo 50 mil no seu carro, e alguém chega e diz assim, eu dou 20 mil, o carro é meu, cara, 50 mil, pronto, e acabou. Quem avalia o seu bem não são os de fora. Quem avalia o seu bem é você. Se você não valorizar o seu bem, não espere que os de fora vão valorizar. Quer dizer, a pessoa diz, não valoriza, esquece. Se você não valorizar o seu bem, se você não valorizar a sua vida, se você não valorizar a sua família, se você não valorizar o que você tem, não fique querendo se alegrar com a valorização externa, porque não vai ter. Você vai ter um ou outro que é amigo e diz, que legal, mas é você que conhece, é você que sabe. Então, Malaquias diz que, Deus diz, eles serão meus, propriedade pessoal, particular, exclusiva. Apocalipse diz que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, Ele comprou para Deus e nos fez reino e sacerdote. Então, existe uma valorização por causa do sacrifício de Cristo em nosso lugar, que alguém pode, às vezes, a gente pode pensar, mas eu não valho nada, pastor, eu sou pó e cinza, como eu já ouvi muita gente dizendo, eu sou pó e cinza, sou o pior de todos. Cara, mas Ele te comprou, você pode não valer para você mesmo, mas para Jesus, Ele morreu por você, diga graças a Deus por isso. Ele morreu por você. Então, entendendo que nós fomos comprados e pertencemos a Ele, a nossa própria valorização já não deveria ser a que nós pensamos a respeito de nós mesmos. Porque se você não se pertence, por que você está avaliando as coisas dos outros? E vocês estão entendendo? Alguém está entendendo? É exatamente isso. É exatamente isso. Dizem por aí que quando você vai comprar o carro, imagine que você vai numa agência e compra um carro, vai comprar o carro, e quanto custa esse carro? O cara diz, eu quero 30 mil.
30 mil, mas cara, mas 30 mil está muito caro, o carro não vale 30 mil. Dou 20, cara, não, é 30 mil. Posso te dar aí um desconto de 2%, 3%, você vai pagar uns 28, 29, menos não. Aí legal, você compra o carro. Dali a 3 meses, você acha outro negócio, ou talvez queira trocar de carro, chegou um dinheiro, melhorou, aí você vai vender o carro para a mesma agência. Aí o cara, cara, dando uma olhada aqui, no geral aqui, dá para te pagar 18 mil. Já não é dele, o carro é seu agora. Agora é você que vai brigar pelo valor do seu bem. E não espere que ele vá pagar o que você acha que o seu carro merece. Sabe onde é que nós erramos? Quando nós pegamos o bem de Deus, o que ele comprou com o mais alto preço do universo, e avaliamos como algo que não vale nada. É assim que muitas vezes os cristãos se veem. Eu fico maravilhado, ou de uma certa forma horrorizado, vou falar horrorizado, entristecido, quando eu vejo casais, famílias, casais brigando porque a esposa triste porque o marido não valorizou algo que ela fez, ou o marido triste porque a esposa não valorizou, ou um filho triste porque o pai não valorizou, ou vice-versa, ou as pessoas apoiando a sua alegria e paz no que os outros vão dizer. Aí alguém dizendo, espera aí, pastor, mas espera aí, o marido não deveria elogiar a esposa? Deveria, mas se não elogiou, e aí? A esposa não deveria elogiar o marido? Deveria, mas se não fez, e aí? O filho não deveria elogiar os pais, e os pais não deveriam elogiar os filhos? Sim, mas e se não fez, e aí? Eu estou falando de alguém que te valorizou, que morreu no seu lugar, quando você ainda era pecador. A esse você deve dar atenção, e o valor que ele fala a teu respeito, realmente é importante para ele. Só para vocês captarem isso aí. Êxodo capítulo 14, o verso número 16. Põe aqui, pastor, para mim, me ajuda aí agora. Me ajude aí, entendo. É um texto pequeno, peguei alguns textos pequenos aqui, só para a gente falar disso um pouco, amadurecer um pouco sobre essa questão da valorização. Êxodo 14, verso 16, na Nova Tradução Transformadora. Dá uma olhada o que Deus diz a respeito disso, quando eu falei aqui sobre o peso das nossas palavras aqui na terra, ou das palavras dos filhos de Deus, tem o mesmo peso das palavras de Deus na terra. Deveria, gente, é algo tão maravilhoso. No passado, quando um rei ia fazer qualquer negócio, um governante, ele não fazia até que chegasse um homem de Deus para dizer se deveria fazer ou não, se ia funcionar ou não. Eles não iam para a guerra. Os reis, os que temiam a Deus, buscavam homens de Deus, e até os que não temiam a Deus, tentavam ter homens que eles acreditavam falar com Deus para lhes dar a direção. E acumulava eram multidões, que Acabe tinha 300, 400 profetas, que falavam lá em nome dos deuses deles, buscavam de alguma forma um socorro. E os homens de Deus buscavam nos profetas de Deus. Êxodo 14, 16, ficou aí, travou aí? Eu vou lendo aqui, se vocês quiserem acompanhar na Bíblia, enquanto o pastor Cássio consegue se encaixar ali, o computador libera ele, né? Na nova tradução, né? Nova versão transformadora, diz assim, Arão, Deus falando para Moisés, quando ele envia Moisés para dentro do Egito, para libertar o povo, ele envia Moisés e diz assim, pastor, Êxodo 4, 16, eu falei 14, né? Mas é o 4, dá uma olhada, e ele falará por ti ao povo, assim ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Dá uma olhada que Deus fala para Moisés. Moisés diz, Senhor, mas manda Arão, porque Arão fala bem, Arão é um cara que tem uma boa comunicação com as pessoas, eu não sei falar, eu tenho dificuldade. Alguns dizem que Moisés era gago, porque ele era pesado de palavras. Aí Deus diz assim, claro, eu já sei do que você está falando, e Arão vai com você, só que vai ser assim, ele será para ti por profeta, e você será para ele por Deus. O que você disser, Arão vai repetir e vai acontecer. E eu gosto dessa expressão, porque lá no capítulo 14, consegue colocar para mim o 14, 15? 14, 15, dá uma olhada no que está escrito no 14, 15 do mesmo livro. Êxodo 14, 15. Disse o Senhor a Moisés, isso é quando Moisés
tirou agora o povo de dentro do Egito, para na frente do Mar Vermelho, e o povo entra em crise, porque o Egito, os soldados egípcios estão vindo, o faraó está vindo de encontro ao povo, para destruir a multidão, e Moisés começa a orar a Deus. Dá uma olhada o que Deus diz para ele, disse o Senhor a Moisés, por que tu clamas a mim? Dá ordem aos filhos de Israel que marchem. Eu já te liberei para você falar e acontecer. Só que Moisés, o que aconteceu aqui nesse momento? Moisés desligou a conexão dele com Deus, da palavra que Deus tinha dado para ele no início, e conectou a mesma conexão, o canal de direção, ele conectou com a gritaria do povo. É exatamente como muitas vezes a gente faz. A nossa direção é uma só. A Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E a palavra bons lá é olhos simples, o único canal de visão, o único ponto de visão. Embora tenhamos dois olhos, eles devem estar firmados em uma coisa só. Quando Moisés desliga a conexão que ele recebeu de Deus, que está conectado com Deus, ordenando as coisas acontecendo, e ele baixa lá e aponta para o povo, o que ele ouve do povo é gritaria, murmuração, e ele entra em crise. E ele corre para clamar a Deus. Deus diz, por que você está falando comigo, cara? Eu não já te falei o que fazer? Dá ordem ao povo. E aí Moisés acorda, desperta e vai, ordena ao mar, e o mar se abre, o povo passa por dentro do mar. Depois a Bíblia diz, se vocês continuarem lendo o texto, lá na frente Moisés vira para trás e ordena, e o mar se fecha, e os soldados do faraó. Vocês entendem o peso das palavras de um filho de Deus? Você sabe onde é que nós perdemos muito? Nós perdemos, porque hoje existe, para você, por exemplo, você vai comprar uma casa, você vai fazer um empréstimo no banco, ou você vai ser contratado, você assina 550 mil vezes. Contrato de responsabilidade, e antecedente criminal, e não sei o quê, foto para mostrar que é você mesmo, e um monte de coisa, porque a palavra dos homens caiu em descrédito. Caiu em descrédito. Não tem mais crédito à palavra dos homens. Por que a igreja falhou tanto? Porque tem vivido a igreja tem sofrido tanto, porque tem vivido esse trauma, não é? De descrédito no mundo. Porque antigamente, quando um rei, Josafá, por exemplo, foi para a guerra, Acabe chamou todos os profetas dele, 350 profetas, e Josafá disse, eu quero um homem de Deus, o que o homem de Deus disser, pronto, para mim é o suficiente. E é isso que está faltando, não só falar sobre mim, mas falar aquilo que Deus mandou dizer. Números 14, 28, tem uma outra palavra, também na NVT, eu vou ler aqui, enquanto o pastor Cássio põe lá, Números 14, 28, diz assim, agora digam-lhes o seguinte, Deus falando para o povo, aqui na NVT, não é? Tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor, farei com vocês exatamente aquilo que eu os ouvi dizerem. Olha lá, ó. Dize-lhes por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vocês. Vocês estão entendendo que há uma construção de linguagem, de declaração das verdades de Deus, que transforma a nossa vida, que transforma os nossos ambientes, que vai adiante dos homens, vai adiante dos homens. É muito legal isso. Na King James, diz assim, olha, portanto, King James, atualizada, diz assim, portanto, ide e transmite a essa gente o oráculo do Eterno. O Senhor, eis que eu vivo e por meu nome juro que vos tratarei exatamente de acordo com as vossas petições. Você entende que lá em Salmo 139 a Bíblia diz que antes que a palavra nos venha à língua, Deus já conhece o conteúdo dela. Ele diz, nem ainda a palavra chegou à minha boca, o Senhor já sabe. Ele conhece cada uma das nossas necessidades. A Bíblia diz que Deus, através do nosso espírito, sonda todo o nosso interior, não tem nada escondido. Que Ele divide, junta, medula, pensamentos e motivações, e Ele conhece tudo em separado. Mas Jesus diz assim, para vocês receberem, vocês têm que pedir. Ele disse, peça e receba. Vocês ainda não receberam nada, porque ainda não pediram.
Espera aí, se Deus conhece tudo, por que eu preciso pedir se eu já sou filho? Porque existe uma aliança forjada em palavras. Existe uma aliança. Aliás, as palavras, elas criam relacionamento e responsabilidade. Porque uma das maiores, mais fortes obras do inferno, quando ele investe contra uma aliança, presta atenção, o inferno investe contra aliança. Às vezes as pessoas dizem, o inferno investiu contra fulano, contra ciclano. O inferno investe contra alianças, porque ele quer fazer alianças, ele quer fortalecer a aliança dele. Então o inferno investe contra uma aliança conjugal, o inferno investe contra uma aliança de família, quer seja pais com filhos, uma aliança profissional, ele está sempre investindo, e investe naturalmente contra uma aliança de Deus com a humanidade em Cristo Jesus. É uma investida dele. Então o que ele faz? Fortalece a ideia dele. A aliança de Deus, Deus diz, lá em Isaías 59, 21, 59, 21 aqui, por favor. Isaías 59, 21, Deus fala sobre a nova aliança que ele faria nos últimos dias. Ele disse, esta é a minha aliança que eu fiz com eles depois daqueles dias. O meu espírito que está sobre ti, as minhas palavras que eu pus na tua boca, não se apartarão dela, nem da dos teus filhos, nem da dos filhos dos teus filhos, não se apartarão desde agora e para sempre, diz o Senhor. Então, onde a força da aliança está nas minhas declarações, nas tuas. Entendam isso, e capte isso aí, porque é Deus fluindo através da gente. É você olhando para as situações, para as circunstâncias e dizendo assim, isso tem que mudar. É que nós ficamos muito preguiçosos. O delivery criou um clima de, sabe, o bate-pronto, a comida já cozidinha. Tem gente que é tão preguiçoso hoje para determinadas coisas que come steak frio só para não ter que esquentar. Porque já vem pré-cozido, é só comer. Do jeito que tira, mastiga. Pensa aí. Eu estava brincando com o filho do pastor Cássio, que ele gosta de miojo, né? Miojo sequinho, do saquinho. Eu disse assim, pode cozinhar o miojo. Ah, o fogão está ali, ó, você sabe ligar. Ele ficou olhando e veio com a mão cheia de miojo para mim. Mas é verdade, presta atenção, que parece que não, mas pequenas coisas, pequenos detalhes vão inserindo e mudando uma ideia original, uma ideia real e original. Pequenas coisas vão nos impedindo, porque o inferno, ele age contra a aliança. É contra isso aqui, ó. Se o diabo conseguir mudar as suas palavras, ele muda o teu futuro. Ele muda o teu futuro. Preste atenção nisso. Não é? No relacionamento de Deus com o homem, o selo era a confiança e o conteúdo das palavras ditas. Não tinha nada de contrato. No relacionamento de Deus com o homem, o selo era a aliança. Quando Abraão, Deus chama Abraão levanta-se e vai, obedece. Quando Abraão desce para o Egito, e ele está voltando, na saída de dentro do Egito, Deus disse assim, volta para o lugar de onde você começou. E ele, sim, Senhor, e foi para o lugar de onde ele começou. Agora edifica aí um altar, ele edificou o altar. Agora segue o teu caminho para onde você deveria ir, ele segue o caminho. Não tinha nada de contratos, Abraão, você tem que assinar aqui, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, nada disso. Era um relacionamento onde Deus dizia e o homem cria. Porque nós temos dificuldade de receber até a própria palavra de Deus. Porque a própria forma da Bíblia está escrita, analisada pelos teólogos, é que você, para afirmar que é Deus falando, tem que encontrar 3 versos. 3 passagens que fala. Porque nós temos dificuldade, permitimos uma dificuldade dentro de nós em crer de verdade. Não estou dizendo que a gente não tenha que estudar, que refletir, mas prescrutar um pouco mais, mas devemos ter um coração sensível, sabe, para perceber, cara, é Deus. O relacionamento, ele faz isso, é Deus falando, não é? Nenhum contrato será capaz de transmitir o poder e a eficácia de palavras ditas carregadas de fé. Nenhum contrato. Não importa. Na verdade, quem não quer honrar, não importa quanto papel assine.
A verdade é essa. Você pode pegar um livro de boas declarações. Se a pessoa, dentro do coração dela, não estiver disposta a mudar, esquece, não vai mudar. Ela não vai entender isso, né? De forma inconsciente, exercemos autoridade sobre os seres que nos pertencem por meio de palavras. Eu peguei isso aqui, que nós fazemos muito isso, né? De forma até que meio que inconsciente. Você tem lá um animal de estimação, um cachorro, um gato, ou qualquer um animal de estimação, e porque ele te pertence, porque você o adquiriu por meio, sei lá, de um presente, ou você comprou, ou ele nasceu em sua casa, e você coordena, domina esse animal, esse ser, com palavras. Você desenvolve uma forma de se comunicar com ele. E você diz sim e não para ele. Você concorda e discorda por meio de palavras. Você não fica olhando para ele e tenta se comunicar com ele por meio de telepatia. São palavras. Você desenvolve uma linha de comunicação verbal com aquilo que você tem. Inconsciente, às vezes nós não percebemos que por que nós fazemos isso? Porque nós acreditamos que aquilo nos pertence. Você não tenta ficar dominando ou governando o bem dos outros com as suas palavras. Vocês estão entendendo onde eu quero levar vocês no ponto onde nós entendamos que, pelo fato de pertencermos a Deus, é o que Deus acha sobre a gente, sobre você que vale. É o que Ele pensa sobre você que vale. Pastor, como eu posso menosprezar a obra de Cristo? É não aceitar o que Ele fez por você. É não aceitar, quer banalizar, quer tornar Jesus não menos do que um bandido daqueles que estavam pendurados lá? É só não crer, não aceitar isso como sendo uma substituição em seu lugar. E ele se torna qualquer um pendurado naquele madeiro. O cão, o gato ou qualquer outro animal de estimação, né, nós desenvolvemos comunicação verbal para controlá-los, porque acreditamos ter poder sobre eles, porque ele nos pertence. No entanto, não abrimos o coração para liberar o poder de Deus através das nossas vidas, declarando aquilo que Deus pensa a nosso respeito, né? Agora veja este verso. Traz para mim Lucas 10:19, pastor. Lucas 10:19. Veja o que diz aí nesse verso, que Jesus fala com os discípulos. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 19. Jesus diz assim: eis que vos dei autoridade. Presta atenção, aquilo que você pensa ter sobre o gato, o cachorro que está na tua casa, ou o franguinho na casa da Cindy, que ela tem lá um frango. o franguinho, ou seja lá, o animal de estimação. Essa é bem estranho, no apartamento você criar esse... o animal de uma estimação que você acha que você tem autoridade porque você o adquiriu, dá uma olhada no que Jesus fala. Eis que vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Dá uma olhada no que Jesus diz. Se você pensa, agora não precisa abrir lá, mas em Mateus 8 fala do centurião, que ele envia uns emissários, né, lá para falar com Jesus, e porque ele está com um servo doente em casa, ele diz assim: diga ao Senhor se Jesus pode vir aqui orar para o meu servo, para que ele seja curado. E quando os caras vão lá e falam com Jesus, Jesus disse: eu vou. E quando Jesus está no caminho, ele manda outros emissários e diz: olha, fala para ele, não precisa vir não, que eu não sou digno de recebê-lo na minha casa, mas tem uma coisa, ele pode mandar só uma palavra, e o meu servo será curado, porque eu entendo disso. Eu sou homem sujeito à autoridade, presta atenção, estou debaixo de autoridade, e tenho homens que estão sujeitos à minha autoridade, eu dou ordem a eles, e eles vão, eu ordeno e eles vão, eu comando e eles voltam. Ele está dizendo: Jesus tem autoridade, exerce autoridade, se ele liberar uma palavra, o meu servo será curado. E Jesus disse: cara, que coisa maravilhosa, nem em Israel vi pessoas com tanta fé. Mas o que é que o que nós aprendemos com isso? O que nós entendemos com isso? Que quando Jesus morre ali na cruz, se entrega naquela cruz, deixa eu molhar o bico, quando Jesus se entrega naquela cruz e estabelece a igreja, quando ele estabelece a igreja e ascende, sobe, e ele diz assim: agora vocês farão
eu estou pegando isso e colocando no momento da ascensão dele. Sabe aquelas obras que eu disse que vocês farão iguais às minhas e maiores ainda? É agora que eu estou indo. Agora começa o ciclo de vocês. Acho que a gente não entendeu isso. Não captamos esse negócio. E hoje nós vivemos um mesclado de informação, porque as nossas confissões de justiça, de prosperidade, de paz, de saúde, elas duram até a gente sofrer um ataque nessa área. Elas vão até sofrermos um ataque. Tem uma passagem aqui de Êxodo, deixa eu ver se eu encontro aqui. Perdão, Êxodo não, de Hebreus. É que eu estou com Êxodo na cabeça. Em Hebreus, deixa eu lembrar aqui onde está. Que ele fala assim, depois de vocês terem sido iluminados, sofreram pressões, perseguições. Eu só quero lembrar onde é que está isso aí. 10:32, isso aí, legal, Gui. Gui falou ali por trás da máscara. 10:32, Hebreus, é isso mesmo? Cadê? Isso aí. 10, põe aqui, pastor, para mim, por favor. Já chegou aqui, ó. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Quando? Vamos lá, está todo mundo no escuro, a respeito de uma situação, é tudo escravo. Todo mundo escravo. Você está no escuro, pastor, mas eu vou na igreja, mas o que você entende sobre a doença? Eu acho que é a vontade de Deus. Está no escuro. O que você entende sobre prosperidade? Calma, estou indo já. O que você entende sobre prosperidade? Pastor, eu acho que Deus não pensa nisso não para a gente. Está no escuro. Então não tem combate nenhum. O diabo não luta contra quem não luta contra ele. Não vai ter, gente. Agora aqui, ó, depois de ser iluminado, pau quebra. Filho, você foi iluminado numa área e vai para cima. Pá. E vai para cima, e arrebenta, e vai para arrebentar. Pastor, eu sou curado. Você começou a confessar, sou curado, porque Jesus morreu por mim, o inferno vai tentar atacar a sua saúde. Pastor, eu sou próspero, o inferno vai querer atacar a sua vida financeira. Pastor, eu tenho minha família estruturada, ele vai começar a querer atacar a sua família. Depois de ter sido iluminados. Porque no momento em que a luz acende, filho, ele sabe que ele não vai conseguir mais tirar isso, a não ser que você próprio esconda agora essa luz. Presta atenção, não apaga. Não apaga, esconde. Jesus disse, não, a luz não veio, não foi acesa para ficar debaixo da cama. Ela é acesa para colocar no lugar alto, para que ela ilumine a todos os que estão na casa. Então o inferno vai trabalhar, ele vai tentar podar as suas palavras, colocar palavras contrárias, sentimentos contrários, expressões contrárias. Entendam isso, o poder que você tem como igreja para mudar lugares, mudar situações, mudar vidas, mudar ambientes, mudar a sua vida, mudar você por dentro, por fora, porque ele vem mudando de dentro para fora, e mudar as coisas que você acredita que precisa de mudança. Não é? Guarde isso aí, guarde isso no coração de vocês. Vamos aqui, já estamos chegando aí meio que no fim, peguei 50%. Agora, veja essa autoridade que ele deu aos discípulos sobre serpentes e escorpiões, que antes de Jesus morrer. Agora, pegue isso na nova criatura. Essa autoridade foi compactada e multiplicada por 1000 vezes sobre a nova criatura. Filipenses capítulo 1, o verso de número 6. Filemão, pastor. Capítulo 1, verso 6. Filemão 6, na verdade só o verso 6, que é um capítulo só, né? Dá uma olhada na oração de Paulo por Filemão. Não, é Filemão, isso. 1,6. Olha, ele ora para que, eu oro para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Presta atenção.
Paulo diz que ora por Filemão para que a comunhão, o que é comunhão? É aquilo que você compartilha. É aquilo que você compartilha com as pessoas. Juntos, a mesma ideia. Comunhão é ter o mesmo propósito. Ele diz assim, eu oro para que a comunhão da tua fé, aquilo que você compartilha, que o seu compartilhar, ele seja eficiente na tua vida. Agora, sabe o que é legal, gente? Porque a comunhão da tua fé ser eficiente, essa palavra eficiente eu peguei aqui, não é? Que é eficiente ou eficaz, que é a palavra energeu, que significa, eu oro para que a comunhão da sua fé energize a tua vida. Produza energia em tua vida. O que você compartilha, o que você fala, produza energia. Aí Paulo diz aos Efésios, agora cada um fale a verdade com o seu irmão. Declare a verdade. Declare o que é na verdade, não mais o que você pensa a respeito dele, mas o que Deus pensa a respeito dele. Não o que você pensa a respeito de você mesmo, mas que Deus pensa a respeito de você, porque a nossa transformação é por meio dessa reflexão, dessa contemplação de quem Ele é. Somos transformados como Ele é, segundo Ele é, de glória em glória. Então Paulo disse, eu oro para que a comunhão, aquilo que você compartilha, a comunhão da tua fé, se torne eficiente, energize a tua vida. Deixa eu atrapalhar aqui, meu Deus, Jesus. Estou animado. Isso, voltando, volta para cá. Cadê? Energize a tua vida. E essa palavra que no pleno conhecimento de todo o bem que é em nós. Ele disse essa palavra conhecimento Jesus, epignosis, né? Epignosis, que é gnose, que é conhecimento, mas a palavra epi é separado, epignose, epis é por cima, acima, o conhecimento de um relacionamento, a partir de um ponto, de um posicionamento, ou seja, é conhecimento por relacionamento. Ele disse, eu oro para que a sua confissão de fé te leve a um conhecimento revelado realmente em teu coração, e isso te fortaleça, energize a tua vida e transforme a tua vida. Esse é o meu desejo para com você. Olha só, Ezequiel 37, verso 7, pastor, põe para mim. Veja isso aí. Outra passagem também, que eu estou sempre fazendo declarações, leio esse texto. Ezequiel é levado em espírito a um vale de ossos secos, sequíssimos, e lá o Espírito pergunta para ele, esses ossos podem viver, Ezequiel? Ele diz, tu sabes, Senhor. Como quem diz assim, eu estou com o Senhor, resolve aí que eu fico aqui só olhando, eu vou assistir, vou aprender muito. Ele diz, nada disso. Ele diz aos ossos, profetiza esses ossos. E ele disse, então profetizei como me foi ordenado. E enquanto eu profetizava, dá uma olhada, enquanto eu fazia isso, gente, enquanto ele dizia, enquanto ele profetizava, enquanto ele fazia declarações, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, se ajuntavam cada osso ao seu osso. Enquanto eu falava o que eu cria, enquanto eu falava o que Deus mandou, enquanto eu falava o que Deus pensa. Então a minha pergunta, de novo, é o que nós temos dito, o que você tem dito a respeito de si mesmo, a respeito da sua vida, a respeito do que você espera. A fé é o firme fundamento das coisas que eu espero e a prova daquilo que eu não posso ver. Então, o que é que você tem dito a respeito de você mesmo? Ah, minha vida é uma porcaria. Ah, meu emprego não vale nada. Ah, o meu casamento é sei lá, o meu filho, ou meus pais, ou... Gente, caso se você acha que uma roupa não serve, que é feia, não ponha mais. Ou mude a respeito dela, ou jogue ela fora. Pode ser que seja feio para você, mas bonito para outro. Então, dê para quem vai falar bem dela. Sabe por que a palavra bênção significa falar bem? Deus nos abençoou, Deus fala bem de você. Somos abençoados. Jesus morreu no madeiro para se cumprir o que estava escrito. Para que a bênção que está sobre Abraão, sabe qual é? Te abençoarei. Por onde você for, seja uma bênção, porque eu vou te abençoar, te abençoo, vou te abençoar, falarei bem de você. E quando Deus fala bem, até a terra é obrigado a germinar quando há necessidade. Quando Deus fala bem, ó, meu filho,
supre ele. Até a terra é obrigada a dar fruto, germinar. Jó 27:3. Jó 27:3, 3, 4 e 5. Dá uma olhada na posição de Jó aí. Jó 27, 3, 4, 5. Enquanto em mim estiver a minha vida, e o sopro de Deus estiver nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha boca, nem a minha língua pronunciará engano. 5. Longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. Presta atenção, agora você pega isso aqui, porque Jó está defendendo a integridade, mas ele não muda a palavra dele sobre isso. Agora você pega aí na justiça de Deus. A Bíblia diz que você foi feito justiça de Deus por meio do sangue de Jesus. A Bíblia diz que você é curado pelas pisaduras de Cristo. A Bíblia diz que você é próspero pela graça de Deus, não pela tua própria força. A Bíblia diz que você é feliz por natureza, porque a felicidade reside dentro de você, não é um sentimento que vem e volta, não é um momento, uma vitória momentânea material, é uma existência, é natureza. A alegria do Senhor é a vossa força, porque ela é uma manifestação do Espírito em tua vida. É isso que você tem. E Jó disse, longe de mim que eu vos dê razão, pensa aí, longe de você dar razão para o diabo se alegrar nas tuas palavras, porque você concordou com a ideia dele de miséria, morte, dor, derrota, fracasso. Longe de mim, está perto de mim. A Bíblia diz que o Senhor está conosco, diga amém. Você pode resistir à necessidade de mudança da sua confissão, até que perceba que a sua vida gira em torno das suas declarações de medo, fracasso, desordem e baixa estima. Pode até resistir, pastor, eu não acredito nisso não, mas uma hora vai acabar pensando e ver, cara, tudo o que eu digo é o que eu estou vivendo. Foi aqui as palavras de Jó lá no começo, no capítulo 3, versos de 20 e 22. Tudo que eu tinha medo me sobreveio. Tudo que eu receava me aconteceu. Provérbios 23, 7, não precisa abrir o verso que eu comentei. Como você diz na sua alma, na tua mente, assim é com você. Lembre disso, gente. Mude a sua forma de falar. Você tem a mente de Cristo. Para a mente, olha só, vou ler aqui para vocês entenderem, porque eu peguei aqui, tem uma montagenzinha. Você tem a mente de Cristo. E é para a sua mente que os teus olhos enviam a imagem que vê, e ela interpreta e envia de volta a imagem definida. Embora a gente não entenda esse curso tão rápido, milionésimo de segundos, você foca uma imagem, essa imagem é mandada para a tua mente, para o teu cérebro interpreta a imagem e manda de volta, definindo o que é. É para a tua mente. Agora entenda o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 16. Você tem a mente de Cristo. Estão entendendo, gente? Que os teus olhos veem é levado para a mente de Cristo, para o Espírito. E agora o Espírito interpreta o que você tem que liberar. Qual é a imagem que você está vendo? Quando você se olha no espelho, Tiago diz que o homem que não pratica a palavra é semelhante àquele que olha no espelho e vê o seu rosto natural. Qual é a mente que interpreta a tua imagem diante do espelho? Qual é a mente que interpreta a tua imagem diante de um problema, de uma situação, diante de um desafio? Qual é a mente que está interpretando? Qual é a mente que está interpretando a tua imagem no momento em que você acha que Deus não está te conduzindo presente na tua vida? Porque é exatamente o que acontece com a gente. Os nossos olhos veem, a nossa mente interpreta e devolve para os olhos a definição da imagem que ele está vendo. A mente de Cristo foi liberada para que a igreja de Deus possa se mover de acordo com os pensamentos de Deus. Vamos fechar aqui. Atos 9, verso número 4. Atos 9, 4. Dá uma olhada nisso aí. Só para fortalecer mais um pouco o teu ânimo. A igreja está fazendo uma arruaça naquela região, no mundo, quebrando tudo. E aí Paulo, que ainda era Saulo, começa a
quebrar crente, colocar crente na cadeia, matar crente, torturar crente e perseguindo todo mundo. E a Bíblia diz que ele pediu cartas para ir atrás dos caras até fora do estado. E aí, no meio do caminho, Jesus aparece para ele. E ele diz que viu uma grande luz e uma voz que falou com ele e diz assim, olha, e caindo por terra, ouviu uma voz que ele dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dá uma olhada o que a voz dizia para Saulo. Por que me persegues? Espera aí, mas eu não estou perseguindo o Senhor. Você está entendendo como Jesus olha para vocês? Quem ele vê? Ele vê a si próprio. Foi com a igreja. Por que você está me perseguindo? Paulo não tinha visto nem Jesus em carne. Não estava lá. Mas agora Saulo, perseguindo a igreja, está perseguindo Jesus, porque Jesus vê dessa forma. Quando você se olha, quem é que você vê? Entendam isso, porque esse ponto de vista seu pode te levar a uma vida vitoriosa ou uma vida derrotada. Pode te levar a uma conquista e uma vitória sobre os desafios que vêm pela frente, ou então uma vida derrotada, onde você vai ceder ao inferno ou à vontade de Satanás. Seja como Jesus te vê, vitorioso, próspero, santo e justo. Amém, gente? Dá uma salva de palmas para Jesus.